vai comentar algumas notícias em relação a esses vazamentos, porque pela web a gente está com o ex-ministro da Educação, filósofo e cientista político, Renato Janine Ribeiro. Olá, tudo bem, ministro? Tudo bem, e vocês? Tudo bom. Você publicou um texto nas redes sociais falando sobre o esquema, a estratégia brilhante de Glenn Greenwald para fazer esses vazamentos e publicar essas reportagens no domingo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse texto, essa estratégia que foi construída, porque se a gente for analisar profundamente, é realmente um trabalho estratégico excelente, né? Bom, o trabalho tecnicamente é muito bem feito. Agora, é bom dizer também o seguinte, ele já anteviu quais seriam as críticas possíveis. Então, primeiro de tudo, ele já respondeu de antemão à crítica que obviamente seria feita, que é que ele estaria invadindo a privacidade, ele de forma ilegal, etc., citando o fato de que justamente o grupo da Lava Jato, anos atrás, fez isso com o áudio da presidente Dilma com o presidente Lula. Então, dessa forma, ele tirou o argumento moral, digamos, da Lava Jato, seria o argumento de que, enfim, de que eles estariam fazendo uma coisa correta, porque mostrou que eles agiram, que ele não fez pior do que eles, acrescentou que, no caso dele, ele não expôs a intimidade de ninguém, ao contrário do que aquelas gravações tinham conversa da dona Marisa e tudo. E ainda tem um ponto que eu acho particularmente inteligente, ele acuou o grupo dos procuradores e do ex-juiz Moro ao forçá-los a concordar com a veracidade do que estava sendo relatado. Quer dizer, eles foram discutir só a forma, não o conteúdo. É claro que, do ponto de vista jurídico, a forma é muito importante, é essencial mesmo. Ela que protege o inocente. Mas, do ponto de vista político, ao você mostrar um fato que não é recusado, um fato que é confirmado pelas pessoas em questão, você dá um cheque, põe em xeque, se não um cheque-mate, pelo menos em xeque. E o lado curioso é que justamente esse ponto de qual eles se queixaram, que é a obtenção da prova de forma ilícita, vamos dizer assim, o fato de que os documentos que ele publica não foram obtidos de forma lícita, justamente esse ponto é um dos pontos que nas 10 medidas contra a corrupção a equipe da Lava Jato quer suprimir ou relativizar. Uma das 10 medidas contra a corrupção pretendia justamente tornar aceitável a prova obtida de maneira ilícita. Então, com isso tudo, ele expôs uma série de problemas dos outros e ainda deixou-os numa situação de profunda insegurança e não saberem qual a próxima etapa. Vejam que ontem corria o rumor de que teríamos, ontem mesmo, mais uma revelação, mais um pacote de dados. Não houve esse pacote. Nós sabemos apenas que haverá novos dados quando convier ao Intercept, quando o Intercept determinar isso. E esse é o ponto. Bom, está passando um helicóptero aqui em casa, eu acho que, não em casa, mas em cima de casa, piora o áudio. Mas esse é um ponto que é muito importante, porque desde o começo de 2015, o que aconteceu? A extrema-direita tomou a liderança, ela tomou a iniciativa. Desde então, é ela que dá a cada passo. O último ano do governo Dilma, que inclui um período em que eu fui ministro, foi muito duro, foi quase patético, porque o governo apenas reagia à direita, reagia à extrema-direita e reagia até à esquerda decepcionada com o governo. Mas o governo tinha muito pouco protagonismo, muito pouca iniciativa. E esse é o primeiro momento em 4 anos e meio, em que a extrema-direita se vê, e bem como a parte da direita passou para a extrema-direita, se vê, de certa forma, acuada, se vê dependendo das iniciativas de outros. E em qualquer jogo, essa é uma coisa interessante, ganha, entre aspas, quem define as regras. Então, mesmo que na hora que você define as regras, você é o dono do jogo. Então, isso é o que está acontecendo esses dias. Não sabemos até onde vai, não sabemos o que pode vir a acontecer, mas o simples fato de que não tenha sido contestada a veracidade do que diz, levou a nossa imprensa a mudar totalmente de foco, como foi comentado antes. Aí, jornais o Estadão, por exemplo, que ontem
né, nem mencionou as denúncias do Intercept, mas atacou sistematicamente, que é uma coisa muito curiosa, o Estadão. Ontem eu publiquei no Facebook as 9 matérias que o Estadão fez de elogio ao filme The Post, A Guerra Secreta, um filme que trata justamente da publicação dos papéis do Pentágono contra a vontade do governo americano, em 1971, se não me engano, e como o jornal The Washington Post foi corajoso, foi à Corte Suprema e ganhou o direito de publicar isso. O Estadão tem 9 artigos elogiando esse filme. E ontem ele estava, assim, atacando o Intercept. Hoje ele mudou totalmente de linha, pediu, inclusive, a demissão do Moro. Foi além da OAB que pediu afastamento. Também eu creio que a imprensa internacional teve um papel muito importante. Eu sou assinante do Le Monde. Ontem à noite era a notícia mais lida no jornal. Das 10 mais lidas era a primeira. Hoje, no boletim matinal que o Le Monde manda, com as 20 principais notícias, era a primeira. Não é tão comum o Le Monde colocar como primeira notícia de sua edição uma notícia estrangeira, ainda mais de um país de terceiro mundo. Então, eu creio que a repercussão internacional mexeu um pouco com a nossa mídia. Ela percebeu que não podia ficar escondendo esse assunto. Finalmente, como chamar o governo, né? Quer dizer, aqui no Brasil acostumou-se muita gente chamá-lo de direita, até mesmo liberal. Bom, direita é Angela Merkel, é o governo da Alemanha, é um governo democrático, que respeita as liberdades democráticas, que mantém os direitos sociais, tudo mais. Liberal é o The Economist, que já atacou o Bolsonaro. Então, que o nosso governo é um governo de extrema-direita, far right, diz o New York Times, extrema-direita, diz o El País, extreme-droite. Então, quer dizer, uma série de pingos nos is foram postos de ontem para hoje e espero que isso contribua para melhorar a nossa imprensa, para que ela realmente cumpra o seu papel. E a imprensa é um pilar da democracia, mas para isso ela tem que denunciar, não pode ser a favor. Claro. Renato, você respondeu todas as perguntas que eu tinha para fazer, então é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Foi ótimo, muito obrigada. Um abraço, até mais. Boa tarde para vocês todos e para os ouvintes. Tchau. Muito obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.